Desde 5 anos ela está na vida artística. Começou na TV e participou de diversas novelas, entre elas Coração Alado, Roque Santeiro, Água Viva, História de Amor, Sangue Bom, além de minisséries como Anos Dourados e Memorial de Maria Moura. Interpretou também a personagem Narizinho, da primeira versão do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que lhe rende reconhecimento até hoje. No teatro ela está presente em peças de sucesso como Tim Maia, Somos Irmãs, Beijo no Asfalto, Salsa America Way, Gota d'Água, Sambrá, entre muitas outras. Ela é a mãe do Tauã, da Tainá e da Maria Ingrid. No teatro, ela vive agora Elisete Cardoso, no aclamado espetáculo musical Elisete a Divina. Ela é a atriz e cantora Isabela Bicalho, que eu recebo com muita alegria e muita satisfação no programa de hoje. Obrigada, Isabela, pela sua presença. É um prazer enorme. Para mim também, é um enorme prazer estar com você, falar da sua história, que eu acho muito legal, porque desde os 5 anos, estar na televisão, ser uma pessoa pública, tem que se reinventar de vez em quando, né? Poxa, você falou a palavra certa, tem que se reinventar muito. Eu acho que a palavra do dia é se reinventar. É a ordem, é a palavra de ordem. Sem dúvida. Você começou na televisão, quase todo mundo acha que foi com a Narizinho, né? Porque foi a personagem, como eu disse, que marcou muito a sua carreira. Porque você não só fez muito bem, como ficou bastante tempo em cartaz, e era um seriado bacanérrimo, né? Ainda mais que foi primeira versão, ao lado de grandes atores. Mas você já estava na TV antes disso. Como é que você chegou na televisão? Olha, foi uma coisa que aconteceu meio ao acaso, né? Porque quando eu era criança não era igual hoje, que todo mundo queria entrar na televisão e ser famoso. Eu acho que era uma coisa até, assim, meio marginal, né? As pessoas tinham um certo receio. E eu fui uma criança muito desenvolta, que gostava muito de palco, por algum motivo. E teve um show, uma apresentação, curiosamente, do Sítio do Pica-Pau Amarelo. A turma estava se apresentando num clube que meu pai trabalhava. E aí eu subi no palco e fiquei brincando ali, dançando. E o pai da Rosana Garcia, na época, era do departamento de elenco. E falou com os meus pais: poxa, essa sua filha é tão bonitinha, tão desenvolta, por que você não faz uma ficha dela lá na Globo, né? A gente precisa de criança. E aí foi assim. A gente foi lá no Jardim Botânico, preencheu, né? A coisa era toda à mão, claro. E a gente preencheu a ficha e aí eles começaram a me chamar para um trabalho, para outro. E quando eu fui fazer Narizinho, eu já tinha feito essas novelas todas, então eu fiz teste, passei, porque eu conseguia falar um textozinho e interpretar o texto. E aí uma novela foi puxando a outra. Até o Sétimo Sentido foi uma novela que a Janete Claire escreveu um personagem para mim. Olha, super chique isso. Eu adoro falar isso. Um luxo, né? Um luxo, né? Eu gosto muito de falar isso, porque eu acho isso muito chique. O Emiliano Queiroz conta sempre que ele foi o responsável por levar a Janete para a Rede Globo. Não foi o Dias Gomes. Então ele adora falar isso. Ele disse: eu adoro contar essa história. Claro, né? É muito bom mesmo, porque ela era uma figura incrível. E uma novelista de mão cheia, que mudou, inclusive, a história da televisão. Porque era muito aquela história de mexicano. E a Magadã, que escrevia, ela veio com uma outra pegada, né? E quando você foi fazer a Narizinho, você já era praticamente veterana, né? Já era uma veterana, já tinha 9 anos de idade. Já tinha uma intimidade com as câmeras mesmo, assim. Até porque quando eu fui fazer o trabalho, as pessoas conversaram comigo que o trabalho ali era muito, volume de trabalho era muito grande, se eu me sentia preparada, né? E eu falei, sim. Você fez teste para entrar para o sítio? Eu fiz um teste de vídeo, né? Mas mais ou menos eu não competi com ninguém, porque na época a Daniele Rodrigues estava saindo e a gente tinha o mesmo tipo, a Globo não queria que fizesse muito impacto a saída dela. Então eu entrei, o pessoal já conhecia o meu trabalho, né? Então foi praticamente... E como eu falei, você trabalhou ao lado de grandes nomes da dramaturgia brasileira que naquele momento já eram consagradíssimos, eram referência, a Jacira, a Zilka Salaberry, era só gente, assim, era um elenco poderoso, podemos dizer isso, né? E você estranhou, você se intimidou, ou você nem tinha noção da grandeza que eles eram naquele momento? Eu acho que eu não tinha muita noção, não, sabe? Eu não me intimidei, não, me lembro bem disso. Na verdade, eu tive uma situação que foi um pouco intimidante, assim, na verdade foi impressionante. Quando eu fiz novela do Coração Alado com o Jardel Filho e com a Araciba Labanian, que eu era filha dos dois, e eles eram um casal muito animado, que tinha umas brigas, umas discussões, e o Jardel Filho, sim, era uma figura muito impactante para mim. Eu me lembro, assim, que eu até tinha fala também, e algumas vezes, durante as cenas com ele, eu ficava tão impactada
que eu não conseguia falar. E eu sabia, e ele notou isso, que ele me deixava um pouquinho. Então ele me acolheu, assim, me abraçou. Eu era completamente apaixonada pelo Jardel Filho. E eu me lembro que ele foi uma das primeiras figuras que me marcou muito, assim, e durante muito tempo eu levei ele como referência, né? Interpretação mais vigorosa, mais visceral, assim. Eu acho que hoje quem me vê no teatro consegue identificar um pouquinho desse resquício. E daquela turma que você conviveu ali, assim, quase que diariamente, como a Zilka Salaverry, por exemplo, que era uma pessoa que inspirou multidões, vamos dizer assim, né? Foi bacana esse convívio, assim, você conseguiu trazer para a Isabela, a atriz tão completa que você é hoje, alguma coisa daquele tempo? Ah, com certeza. Foi excelente, porque aquela escola ali foi vital, né? Porque era bem complexo, né? A gente tinha várias situações, a personagem enfrentava várias situações emocionais. Então, ali foi a minha grande escola, né? Não só com a Zilka, com a Jacira, mas com o André Valle, com a Suzana Branches, né? O André Valle fazia o Visconde, a Suzana fazia a Emília. Então, o Tunico Pereira, né? O Tunico tinha uma interpretação muito marcante, né? Então, assim, sem dúvida nenhuma, ali foi uma grande escola. Até porque você começou fazendo, né? Fazendo. Você começou fazendo. Né? Então, para quem começa fazendo, eu acho que a observação é tudo, não é? É tudo. E eu nem tinha ideia das técnicas, nem nada, não sabia de nada. Eu só intuitivamente ia fazendo, né? Até porque a personagem se colava bem com a minha personalidade. Então, né, eu fui ali. Um pouquinho mais tarde dali, quando eu fui fazer o Rock Santeiro, eu enfrentei algumas cenas mais elaboradas, assim, do ponto de vista emocional. E aí eu realmente encontrei algumas dificuldades e pensei, nossa, deve ter uma solução para isso. E aí eu comecei a estudar teatro com 12 anos, né? Você foi fazer Rock Santeiro nessa faixa, 12, 13 anos, exatamente. Mais ou menos. E aí eu fui aluna da Juliana Carneiro da Cunha, do Sérgio Brito na Cal, e aí comecei a travar contato com as técnicas de interpretação. Que ajudam muito. Muito, muito. Eu acho fundamental. Você fez o caminho inverso da maioria das atrizes e dos atores, que é ir para a televisão e depois ir para o teatro. Você começou na TV e foi para o teatro, ficou e marcou presença e está lá até hoje, felizmente. Mas o que te levou para o teatro? Olha, eu acho que foi... Bom, primeiro foi uma oportunidade que me convidaram. Então eu fui também lá, assim, bem desavisada, digamos assim, bem intuitivamente. E a verdade é que quando eu pisei a primeira vez no palco, digamos assim, na estreia, e eu arranquei as primeiras gargalhadas, isso aconteceu logo na primeira cena, isso me surpreendeu muito, porque eu não tinha ideia de que o que eu estava fazendo era engraçado. Aquilo mexeu muito comigo, né? Porque eu entendi o poder que o artista tem de alcançar as pessoas de uma forma mais direta. Porque antes era na televisão, então as pessoas te admiram, vêm falar com você, mas não é uma resposta assim imediata à tua atitude de interpretação. E no teatro isso me pegou muito, né? Tanto que quem conhece meu trabalho sabe que até hoje eu trabalho muito com emoção, né? Isso é minha grande marca. Total. Né? E outra coisa eu acho que foi a música, né? A música sem dúvida nenhuma, porque no sítio eu tive a oportunidade de cantar uma música no estúdio, então foi a primeira vez que eu entrei no estúdio e isso foi muito emocionante. Mas no teatro eu pude realmente, né? Porque quando eu era criança no teatro, eu acho que hoje ainda, né? Sempre tem música para você cantar, né? E eu pude cantar. E isso foi muito apaixonante, tanto que eu canto até praticamente hoje. Decisivo. Decisivo. Porque você se tornou uma atriz cantante, vamos dizer assim, mas você tem uma carreira como cantora também, não só como atriz, né? O que é legal porque nos musicais hoje isso ajuda bastante, mas independente de ser atriz, você também canta. Voltando um pouquinho no tempo, você estava com 13 anos mais ou menos nessa época, quando você fez Rock Santeiro, você logo embalou no teatro. Qual foi a primeira peça, você lembra que você fez? Claro, eu fiz uma adaptação de um livro do Ziraldo chamado A Bela Borboleta, direção do Carlos Arruza, que é uma pessoa que eu amo, um diretor maravilhoso com quem eu tenho contato até hoje, né? E então é um grupo que eu me encontro ainda e foi o primeiro espetáculo. E eu fiz o papel do Patinho Feio, porque essa história da Bela Borboleta são os vários personagens infantis que se encontram para libertar uma borboleta que está presa num livro, enfim. E eu ganhei o papel de Patinho Feio. E eu achei aquilo muito chato. Eu pensei, puxa, mas eu vou ser logo Patinho Feio? Quando chegou a roupa, então, era horrenda. Eu pensei, meu Deus, vai ser muito ruim. Mas, como eu te disse, assim que eu entrei em cena e arranquei a primeira gargalhada,
tudo mudou, né? É. Tudo mudou, teve todo sentido. E eu, assim, vivi esse personagem com toda a sua plenitude e assim foi. E essa é a magia do teatro, né? Isso é exatamente. uma coisa que o teatro... É o fascínio do teatro, né? Claro. Você chegar lá achando que você não vai acontecer nada e acontece tudo, né? Tudo. A linguagem do teatro para a televisão é muito diferente do cinema também. E você começou na televisão, como nós estamos falando, foi para o teatro. Você levou alguma coisa que você já sabia da televisão, você incorporou nas suas técnicas como atriz no teatro? Quando eu comecei a fazer teatro, eu vinha de televisão e a televisão você tem uma interpretação que pode ser bem cool, quando a gente chama, né? Bem pequena do ponto de vista gestual, né? Ela pode ser intensa, mas ela é pequena, você não fica se mexendo muito, não fica fazendo muito carinho. Quando eu cheguei no teatro, era exatamente o oposto. Tudo que eu passava minimalisticamente, eu precisava usar o corpo todo. Então isso foi um grande primeiro choque para mim, assim, né? Ter que usar o corpo todo, assim. Eu fui desengessando e fui me apropriando dessa linguagem. Então isso foi assim, eu trouxe alguma coisa, mas eu precisei transformar bastante. Hoje, para você, é tão bom quanto o teatro e a televisão? É tão bom quanto. Eu amo fazer as duas coisas. Você não tem preferência? Eu acho que eu não tenho preferência, não. Eu gosto de fazer as duas coisas e elas são tão diferentes. Uma exige a sua interpretação num lugar, a outra de uma outra forma. Uma eu uso umas técnicas, a outra eu uso outras. Às vezes eu uso a mesma nas duas, mas de maneira geral é uma forma de interpretar bem diferente. E exercita, né? Te exercita. Você fica vivo, né? Como artista, como você falou no início, a gente tem que estar sempre se reinventando. Então eu acho que esse exercício de você mudar a forma de interpretar aqui e ali são fundamentais. Ao longo desse tempo, você começou muito cedo, com 5 anos. Está aqui na batalha até hoje. Pensou em desistir em algum momento nesses altos e baixos que a carreira apresenta? Pensei, com certeza. Eu até fiz sociologia na PUC, né? E me formei em sociologia. Eu pensei sim, pensei em uma época, achei que não era aquilo que eu queria, que eu tinha começado muito cedo e que poderia não ter nenhum sentido, mas fiquei 2 anos, né? Foi quando eu tive meus primeiros filhos. E aí, mas logo depois me convidaram para fazer teatro de novo, eu voltei e aquilo ficou para trás, né? Na verdade, acho que foi a primeira vez que eu me reinventei mais conscientemente e isso foi muito estimulante, né? Então eu acho que de lá para cá, isso foi... Você chegou a exercer a sociologia de alguma forma? Não. Ficou guardadinha na gaveta. A não ser intelectualmente hoje, na forma de pensar, né? Eu tive muita afinidade com a antropologia, assim, a antropologia realmente me encantou muito, né? O olhar relativizador para as culturas, e isso eu acho que é muito bom para o ator, porque é fundamental você entender, né? Mergulhar não só psicologicamente, mas culturalmente no personagem que você está interpretando, sem julgar, e isso foi uma coisa que a antropologia me deu, né? Você já fez muitos personagens e muito diferentes eles são. Por onde começa o seu processo criativo? E é o mesmo na TV e no teatro, por exemplo? Eu acho que o início ele é bem parecido. De início eu monto o perfil do personagem, monto o contexto cultural, contexto psicológico, monto a família, faço tudo isso. Eu acho que isso é bem parecido no teatro e na TV. Sendo que a TV ela é diferente porque você tem que, na hora, se jogar, como disse Natália Timber para mim, como um suicida e ver o que dá, né? Você só vai ver depois, quando está pronto. Então tem essa diferença. E então eu acho que isso te puxa a um lugar diferente, assim, que dá um nervosinho e te joga mais de cabeça. No teatro, você tem um período de ensaio e de experimentação. E depois você faz uns ensaios abertos para que seus amigos possam ver e comentar. Então você pode amadurecer com um tempo maior. Então eu acho que eu experimento de forma mais maluca, digamos assim, né? Às vezes eu tento coisas assim que eu acho que podem até não dar certo, às vezes dão, às vezes não. Isso na televisão é um pouco mais direcionado, né? Então eu acho que começa igual, mas depois divide. Você falou que você é uma atriz que a sociologia te ajudou porque você abriu os seus horizontes, você estuda mais o seu personagem. Isso quer dizer que você é uma atriz disciplinada? Olha, eu tento. Eu tento. Eu tenho uma natureza assim muito dispersa, eu acho. Porque, não sei se é meu Libra, né? Meu signo de Libra é muito voado e eu faço muitas coisas ao mesmo tempo, como todas nós mulheres, né? Mas eu procuro, no início do processo,
sempre largar tudo. Isso foi uma coisa que eu aprendi, né? Depois que os meus filhos cresceram, eu tenho que dizer isso, porque quando eles são crianças, a gente tem muita coisa para fazer, a gente acumula, acaba ficando com essa atenção dividida e desenvolvendo uma habilidade para atenção dividida. Depois que eles cresceram, eu pude concentrar isso mais, então eu acho que hoje eu sou uma atriz disciplinada, fruto de muita luta para conquistar essa disciplina. Você decora fácil os seus textos? Responde pra gente no próximo bloco, porque esse a gente vai fazer um rapidíssimo intervalo nesse papo incrível com a Isabela Bicalho e a gente volta já já. Não sai daí não, que é rapidinho.